Bom dia a todos, mais uma vez. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um tema para uma futura redação que nós vamos realizar, que nós vamos produzir, tá? Por enquanto, a gente vai apenas discutir a temática, o assunto dessa redação. Após a palestra com a psicóloga que nós teremos na próxima quinta-feira, eu vou especificar a data de entrega desta redação, tá bom? Então, o tema é Caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil, certo? Nós estamos no mês de setembro, mês esse que é voltado para discussões relacionadas à temática de prevenção ao suicídio, tá? Então, é muito pertinente a gente discutir essa temática voltada aí para o suicídio, voltada para questões de saúde mental, depressão, ansiedade, tá? Então, a temática será essa: caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil, tá? Eu tenho aqui alguns recortes de manchetes que destacam, né, a temática como sendo bastante discutida, como sendo bastante, né, comentada e noticiada. Eu tenho aqui, ó, por que precisamos falar sobre o suicídio de jovens no Brasil? Suicídio de jovens mulheres avança em São Paulo. OMS, suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Jovens não precisam de 13 razões para se matar. Essa manchete, esse título, ele faz aí uma alusão, não é, à série que fala sobre os 13 porquês, não é? Uma série dos Estados Unidos que vai abordar essa temática do suicídio na sua obra. Depois nós vamos analisá-la aqui. Baleia Azul, o misterioso jogo que escancarou o tabu do suicídio juvenil. Nós sabemos que o Baleia Azul, né, foi aí o jogo que foi criado, que tratava aí dessa questão, né, do bullying, e que ganhou aí, não é, repercussão dentro dessa temática. Ficou bastante conhecido esse jogo, um jogo negativo, né, que tomou uma proporção aí bastante grande e que trouxe à tona discussões voltadas para o suicídio entre jovens. Tá? Então, são alguns títulos, são algumas manchetes que eu destaquei para vocês, mostrando que este assunto é um assunto discutido e que precisa ser discutido o ano todo, não apenas no mês de setembro. Nós sabemos que no mês de setembro existe a campanha, o projeto, né, Setembro Amarelo, que tem o intuito de intensificar, tem o intuito de tornar este assunto, não é, bastante discutido, bastante comentado, para que pessoas, especificamente jovens, que estejam passando por problemas de depressão, ansiedade, problemas, né, relacionados à saúde mental, tenham aí um espaço para desabafar, para encontrar aí uma solução, uma ajuda para o seu problema, tá bom? Então, o texto 1 vai dizer que o suicídio é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Os dados são do primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo a psicóloga e coordenadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Prevenção do Suicídio, Karen, os sinais de alerta muitas vezes só fazem sentido depois da morte.
e são muito complexos de serem observados e entendidos. Entretanto, ela mostrou preocupação com o aumento do suicídio entre jovens. Segundo Karen, é importante lembrar que o cérebro só termina de se formar aos 21 anos e que os jovens, eles têm sim maior impulsividade, menor autocontrole e menor consciência crítica. E ela diz: temos visto jovens que não têm tolerância a frustrações, fazendo alto uso de álcool, de drogas, jovens isolados, disse ela, explicando também que as redes sociais são uma das causas desse isolamento e dessa frustração, né? Então, segundo Karen, nós vemos aqui na fala dela a realidade de muitos jovens que se sentem sozinhos, se sentem frustrados, não sabem lidar com as decepções, sejam decepções familiares, decepções amorosas, decepções afetivas, não é? Jovens que, diante de qualquer problema, por menor que seja, por mais simples que seja, já apresenta aí, não é, problemas relacionados à depressão, ao suicídio. E ela explica que uma das possíveis causas é justamente o fato de que o jovem ainda está passando por esse processo de amadurecimento, por esse processo de formação, já que o cérebro, ele só termina de se formar aos 21 anos. Então, os jovens estão mais vulneráveis a passar por esses tipos de transtornos, por esses tipos, né, de situações que acabam muitas vezes gerando depressão, gerando crises de ansiedade, tá? Então, segundo Karen, essas são algumas explicações para esse crescente número aí de jovens que estão se suicidando no Brasil e no mundo, tá bom? O texto 2, alguém quer falar algo? Alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Vou pedir para alguém ler o texto 2. Quem gostaria aqui de fazer a leitura do texto 2? Nós sabemos que na redação do Enem, antes de nós fazermos a escrita da redação, nós temos que ler os textos de apoio, que também são chamados textos motivadores, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns textos motivadores, alguns textos de apoio, que vão servir também como base para a produção de texto de vocês, para a redação. Porém, esses textos, eles não devem ser copiados na sua redação. As partes que você, porventura, copiar dos textos motivadores na sua redação serão desconsideradas. Os trechos que vocês copiarem dos textos de apoio serão desconsiderados da sua redação, tá, pessoal? Só relembrando. Quem gostaria de ler aqui o texto motivador, professor. pode ler. Apesar de alarmante, o assunto suicídio entre jovens ainda é um tabu. Seja na escola ou em casa, o que leva um jovem a cometer suicídio e como preveni-lo, dificilmente é tema de conversas entre os adultos e os mais novos. O vácuo faz com que os sinais de alerta emitidos pelos filhos passem despercebidos pela família. Isolamento, agressividade, distúrbios alimentares, alterações de sono, problemas na escola são vistos como sintomas típicos da adolescência e muitas vezes relativizados pelos pais. O distanciamento entre pais e filhos torna-se mais grave quando o grupo ao qual o jovem está inserido passa a ter mais importância do que a família. Muito bem, obrigado, viu, Ítalo, pela leitura. Então,
o texto 2, não é, vai falar aí sobre, não é, a questão do tabu, que ainda é o suicídio. É essa temática, esse assunto do suicídio na nossa sociedade, fazendo com que, muitas vezes, não é, os jovens prefiram o quê? O isolamento, a solidão, o silêncio, porque não encontram, muitas vezes, um espaço para pedir ajuda, para pedir socorro mesmo, para falar, para desabafar, para gritar. Eu preciso de ajuda, não é? Socorro, alguém pode me ajudar? Então, muitas vezes o distanciamento entre pais e filhos torna-se também um fator contribuinte para essa questão, não é? Muitos pais, nos seus afazeres do dia a dia, do cotidiano, acabam não percebendo esses sinais, né? E muitas vezes aí quando percebe já é tarde demais, tá? Então também fica aí um alerta para os pais. Por isso que essa campanha ela vem para alertar toda a sociedade de um modo geral. Jovens, adultos, pais, professores, psicólogos, escola, tá? Toda a sociedade de forma geral, tanto para quem está precisando de ajuda, como para quem tem que se colocar na condição de prestar socorro, de ajudar mesmo. Tá bom? Vamos ver aqui, Miguel colocou. A família por pressão em cima dos filhos desde pequenos também atinge muito. É verdade. Muitas vezes, né, a, a, a casa, o lar, o ambiente da família torna-se um ambiente favorável, não é? Para questões relacionadas aí ao isolamento do jovem, à depressão, né? A questões relacionadas à agressividade. Muitas vezes a própria família acaba ocasionando, né, esses problemas dentro da própria casa, quando também não a escola. Quando, por exemplo, o jovem, a criança, é vítima de bullying dentro da própria escola, tá? Por parte dos colegas. Então, o bullying também está atrelado, está associado aí a essa questão do suicídio como sendo um dos fatores, né? Muito pertinente aí a fala de Miguel, que muitas vezes é no ambiente familiar também, que a própria criança, que o próprio jovem sofre rejeição, sofre preconceito, não é? Não se sente parte integrante daquela família, se sente, não é, excluído da família. Então isso gera aí esses sentimentos de solidão, de abandono, de isolamento e que pode sim ser também um dos fatores que levam este jovem aí a vir a tirar a sua própria vida, não é? Vamos para o texto 3. Quem gostaria de ler? É bem curtinho o texto 3. O texto 3 vai trazer, não é, a citação aí da série Os 13 Porquês, ou As 13 Razões. Pode ler, Miguel. Ah, o seu microfone não está funcionando. Tudo bem. Outra pessoa gostaria de ler? Deixa eu escolher aqui alguém. O William, pode ler para a gente, William? Posso? Muito bem, vamos lá. Desde sua estreia, Desde sua estreia em 31 de março de 2017, a série da Netflix 13 Reasons Why sobre o suicídio de um adolescente alarmou especialistas em saúde, que acreditavam que a produção estaria glamorizando o tema entre seu público-alvo, os jovens. O programa também impressionou críticos, junto com espectadores, jovens e adultos, que o consideram um retrato honesto do sofrimento adolescente. muito bem. Então, essa série, não é? 13 Razões ou 13 Porquês, não é? Da Netflix. Ela aborda
essa questão do suicídio. E em 2017, quando a série ela foi estreada na Netflix, não é? Ela foi muito criticada porque, na visão de algumas pessoas, a série, não é, estava incentivando o suicídio. Mas, na verdade, a intenção, né, o propósito, é justamente falar sobre a temática, não com a ideia, com a intenção de incentivar a prática, mas, pelo contrário, mostrar que o suicídio é um problema que existe na realidade mundial e que precisa ser discutida. É uma temática que precisa ser discutida, é uma temática que precisa ser abordada, tá? A começar pela escola. Então, alguns críticos, não é, viram por este lado, de que a série estava com esse intuito, com esse objetivo de induzir os jovens a cometer o suicídio, quando, na verdade, a intenção é tratar, através de uma obra cinematográfica, de uma série, uma questão que cada vez mais se torna realidade, se torna presente na vida de muitos jovens, né? Ou seja, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, precisamos dialogar, debater, comentar sobre o assunto, tá? Alguém já assistiu a essa série? 13 Reasons Why? Miguel já assistiu. Ótimo, que bom. Lembrando, pessoal, que a gente pode, né, eu já disse a vocês, e deve sempre estar inserindo obras cinematográficas, seja série, seja filme, dentro da nossa redação. Muitas redações elas são escritas a partir de obras cinematográficas. O candidato, o aluno, ele cita filmes, ele cita séries que abordem a temática proposta pela redação. Então, o seu corretor já olha com outros olhos para a sua redação. Quando você traz aí esse repertório sociocultural voltado aí para uma obra cinematográfica, um filme, uma série. Texto 4. Quem gostaria de ler o texto 4? Nós temos aqui um post, né, que foi colocado com algumas mensagens relacionadas, né, às frases tipo, as frases comuns de pessoas que têm tendência a praticar o suicídio, como, por exemplo, queria dormir para sempre, queria fugir, desaparecer, não aguento mais essa vida. Só em 2014, mais pessoas morreram por suicídio do que por HIV e guerras juntos. Então, isso aí é um número preocupante, é um número, não é, bastante crescente. Conversar sobre o tema não estimula. Pelo contrário, pode salvar uma vida. Tá? Quem gosta de ler aqui o texto 4? Vou escolher aqui alguém para ler. Vamos lá, pessoal. Se candidatem aí. As eleições estão chegando. Cadê os candidatos a leitores da aula de produção de texto? Não existe produção de texto sem leitura. Deixa eu ver aqui. Rayane. Vou escolher uma leitora agora. Rayane Dantas. Pode ler para a gente? Posso. Ótimo, muito bem. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que visa a prevenção do suicídio. Durante todo o mês, uma série de ações é realizada a fim de conscientizar a população
a respeito desse grave problema de saúde pública. No Brasil, a campanha foi criada pelo Centro de Valorização à Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2015. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Hoje, não é? Dia 10 de setembro, é hoje, é considerado aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Olha que pertinente. No dia em que nós estamos trabalhando na temática, é considerado aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns vídeos bem curtinhos para a gente poder compreender melhor essa temática, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Tá saindo o áudio para vocês direitinho aí, legal? Sim, professor. Ótimo. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as 3 principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar 3 sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas, como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure a ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias. Bom, então esse vídeo, né, trata aí de algumas informações sobre números, alguns dados sobre o número de suicídios no Brasil, bem como também algumas dicas, algumas sugestões de como prevenir. Esse outro aqui é mais motivacional. Deixa eu colocar aqui para vocês. Setembro Amarelo, mês de prevenção. Não, é o outro. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover,
deixar de olhar pra perceber só quando voltar. Lembrará o dia que você deixou passar sem ver a luz. E chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver também, pois há lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também, e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver também, pois há lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também, e dançar. Bom, essa música, pessoal, ela tem como título Felicidade, tá? É uma música que traz aí uma mensagem motivacional dizendo que haverá dias em que a gente não se sentirá feliz, e isso é normal. Todos nós temos problemas, todos nós temos, né, nossas frustrações, todos nós passamos por dificuldades, sejam elas emocionais, financeiras, de saúde, né? E problemas existem para serem enfrentados, para serem solucionados, né? Um dos fatores também que tem causado bastante o aumento do número de ansiedade, depressão nos jovens, é que a mídia, sobretudo as redes sociais, tem passado modelos de vida onde tudo é apenas um mar de rosas, não é verdade? A gente vê aí modelos e padrões de vida onde muitas vezes as pessoas só postam aquilo que realmente elas querem mostrar. Então é aquele padrão de vida, de riqueza, de felicidade, como se não enfrentasse nenhum problema. E muitos jovens tendem a imitar esse padrão de vida, a querer ter o mesmo padrão de vida das pessoas que acompanham na rede social. Então, isso a gente sabe que é fora da realidade, tá? Claro que a gente também não vai estar o tempo todo nas redes sociais postando, né, nossos momentos de tristeza, nossos momentos de dificuldades. Até porque muitas vezes a gente já busca nas redes sociais, não é, uma mensagem de estímulo, uma mensagem motivacional, mas a gente precisa entender que a vida não é 100% um mar de rosas. Não é verdade? Vocês concordam? Não é? Então, a vida não é só festa. A vida tem, sim, né, seus altos e tem seus baixos também. Tem os dias de tristeza, como também tem os dias de felicidade, né? Tem os problemas e tem as soluções que nós devemos buscar para os nossos problemas, né? Então, um dos fatores também é o padrão de vida que é apresentado aí como modelo a ser seguido nas redes sociais, né? Então, muitos jovens acabam se frustrando, acabam se decepcionando quando veem que, na verdade, na realidade, não é aquilo que as redes sociais, que as pessoas nas redes sociais mostram, aparentam, tá? Eu tenho aqui um modelo de redação que foi nota 1000, tá? Que usou como repertório sociocultural a série 13 Reasons Why, que são os 13 porquês no Brasil, não é? Então, o candidato fez o recorte aí da série e ele trouxe para a gente, ó, ao retratar a depressão dos últimos dias de vida de Hannah Beck, ou é Hannah Beck, a obra 13 Reasons Why, os 13 porquês no Brasil, do autor estadunidense Dreiser Escher, estimula uma reflexão crítica acerca de um tema considerado ainda tabu na sociedade, o suicídio, na adolescência. Avaliado como um problema de saúde pública em 28 países, o mal de todos os séculos não permanece apenas na ficção. Embora as ligações para o CCV, Centro de Valorização da Vida,
tenha crescido em 445% aproximadamente após o lançamento de série homônima ao livro. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o suicídio permanece a uma taxa alarmante de 32 casos por dia no Brasil, segundo o relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde, ferindo o direito constitucional que todo ser humano tem à vida. Nesse enfoque, é lúcido ressaltar a vulnerabilidade a que os jovens estão sujeitos, seja pela exposição em demasia aos serviços da internet, ausência parental ou bullying, levando muitas vezes a casos de depressão que podem findar com a tentativa de tirar a própria vida. Exemplo disso foi o caso do desafio da Baleia Azul, um jogo russo que chamou a atenção da mídia em 2017 ao recrutar jovens ao redor do mundo para uma série de 50 tarefas que seriam seladas com a autodestruição, com a morte, no caso, né? Convém ainda ressaltar, analisar a relação entre sociedade e suicídio, conforme avaliado pelo psicólogo francês Émile Durkheim, ao classificar o ato como egoísta, quando o indivíduo tira a própria vida por não mais suportá-la. Isso está associado a uma quebra de relações sociais e como a vítima está integrada ao seu meio, considerando que a depressão, a dependência de substâncias químicas e o bullying estão entre as principais causas do autocídio entre jovens, de acordo com a OMS. Tal realidade é inquietante e, mais uma vez, chamou a atenção da mídia com a fatalidade da garota propaganda australiana de apenas 14 anos, que cometeu suicídio no início de 2018 após ser vítima de bullying. Aí vem para a conclusão, né? Para o desfecho. Frente a tais impasses, urge, a expressão urge quer dizer necessita, não é? É preciso, por conseguinte, a necessidade do debate consciente sobre o tema, de forma a não incitar o ato, mas a trabalhar a prevenção. Para isso, deve ser feita a qualificação de profissionais da área da educação, habilitando-os a reconhecer tendências suicidas dentro da escola. Além disso, a atuação de profissionais da psicologia, a assistência social deve ser disponibilizada nas instituições de ensino, sendo acessível a todos os alunos, ao fornecer auxílio na identificação de seu sofrimento psíquico e ainda trabalhando a relação entre esses e seus responsáveis, alertando para a saúde e o bem-estar emocional dos jovens. Então, essa redação bem completa tratou aí de várias questões, de vários tópicos relacionados, né, ao suicídio. Falou aí sobre a ausência parental, ou seja, a ausência da família,